Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Muito bem, bom dia. Tudo certo? Hoje, 25 de julho. O tempo passa, o tempo voa, e nós buscamos este alimento que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa esperança, que sustenta o nosso agir humano. Queridos irmãos, o domingo é o dia em que o cristão revigora as forças para a lida da vida. O domingo é o dia santo do Senhor. O domingo é o dia da escuta desta palavra que sacia a fome que sentimos. A fome da acolhida, a fome do estômago, a fome do perdão, da comunhão, da solidariedade de nossas dores.
Quantos de nós carregamos diversas dores no dia a dia de nossa vida? Quem que não tem uma dor? Às vezes não temos só uma dor, temos diversas. E entre elas ainda a dor da fome. Por isso, escutar a Deus, escutar esta palavra que salva, que cura, que liberta, nos dá este alento para a vida. Se sentir enxergado. Eu não sei se vocês percebem as entrelinhas da palavra de Deus e da liturgia. Jesus enxerga essas pessoas. E Jesus se compadece porque também sente a necessidade de cada um. Acho que isso aqui é rezar, queridos irmãos. É estar atento o que está por trás de cada palavra na liturgia que nós celebramos. Jesus, quando olha, ele sente a necessidade dessa gente. Ele sente compaixão. Ele diz: nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir. Por isso, acho que cabe muito bem São Paulo, nesta segunda leitura, quando ele diz: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vossa ou com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos. Queridos irmãos, o mundo não enxerga assim. Há um só Deus. E esse Deus, Ele é Pai de todos. Por isso que entre nós precisamos viver os sinais de Deus. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Nós precisamos agir com o agir de Deus. Eu preciso encontrar-me com Deus. É diante deste encontro, é diante deste diálogo, é diante desta escuta que vai, ou que nós vamos receber aquilo que necessitamos. Por isso Jesus diz:
Precisamos dar comida a esta gente. E logo o discípulo diz: olha, mas nem tantas moedas poderia dar comida a tanta gente. Já aparece uma dificuldade aqui. E aí vem outro que diz: olha, tem aqui 3 peixes, tem aqui um pouco de pão. E tem algo que para mim é muito importante. Jesus toma o alimento e dá graças ao Pai. Quantas vezes, olha a primeira atitude de Jesus. Quantas vezes nós damos graças a Deus pela comida que recebemos cotidianamente, seja ela para nos mantermos fisicamente, seja ela para nos mantermos espiritualmente. Queridos irmãos, construir uma vida espiritual forte é uma arte para viver bem. Repito, o cristão que cuida da sua vida espiritual ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter a paz, ele vai ter a serenidade, ele vai ter o alimento necessário no tempo certo. Ele vai poder compreender as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores. Eu nunca me esqueço daquele texto do filho pródigo. Quando tudo parece que está perdido, ele diz: não, eu preciso voltar a meu pai. Eu preciso receber esse abraço, eu preciso. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais tanta dor. Eu não suporto mais tanta fome. Eu não suporto mais tanto distanciamento, e por isso eu quero voltar. Eu quero que ele me trate como um de seus empregados. Para mim já está muito bom, porque eles têm comida, eles têm acolhida, eles têm casa. Eu não tenho mais nada. E o pai o enxerga de longe. E o pai o sente de longe. E o pai faz festa. Quem dera, queridos irmãos, que todos aqueles que têm o dever e a responsabilidade da autoridade e do serviço conseguissem enxergar compassivamente o outro, aquele que precisa, assim como o Pai o faz. Assim como o Pai enxerga, assim como o Pai acolhe, com certeza as dores do mundo diminuiriam muito mais. As nossas dores seriam aliviadas. Que a gente possa, queridos irmãos, aceitar
e abrir a nossa alma, o nosso espírito a essa ação de Deus que salva, que cura e que liberta. Quantas angústias carregamos conosco, quantos medos carregamos conosco, quantas dúvidas, quanta falta de fé às vezes. E a semente está aqui, a semente da palavra, a semente do pão. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem em marcha para Deus. Não é isso que a gente canta, né? Portanto, queridos irmãos, nós só tenhamos a força necessária quando somos alimentados por esta graça. Por isso São Paulo nos exorta: sejamos firmes na mesma fé, no mesmo Deus que é Pai de todos. Não há distinção aos olhos de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. E o Pai acolhe. O Pai compreende a dor dos filhos. O Pai sente. O Pai deve ser sensível. Talvez não existirá uma dor tão maior quanto o sentimento de desprezo, de insensibilidade para com o outro. Portanto, peçamos a Deus, com fé, com esperança, esta palavra que soa tão gostoso nos nossos ouvidos, não é? Esperança, não de ficar parado esperando, mas de fazermos aquilo que está dentro do nosso alcance. Esperança de esperançar, de mover-se, de lutar, de buscar. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Que Deus os ajude a cada um a fazer o máximo que puder para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.